Bem-vindo ao canal Pequenas Ideias, Grandes Mudanças. Existe uma psicologia para a riqueza? Sim, existe, e ela está no livro Psicologia Financeira. As lições que aprendi no livro A Psicologia Financeira. Poupe como pessimista, invista como otimistas. As lições de Morgan Housel, autor do best-seller A Psicologia Financeira. Morgan explicou que existe 4 atitudes que os pobres têm que os impede de ganhar dinheiro. Primeiro, os pobres menosprezam a importância de economizar, que é a essência da vida financeira, para alcançar a liberdade financeira. Segundo, que o pobre não tem paciência, pois o tempo é fundamental. 3. Os pobres se deixam influenciar pelo noticiário ou pela grama mais verde do vizinho. E 4. Não adianta aprender sobre investimento nem sobre empreendedorismo, pois dinheiro é questão de mentalidade. Antes de ser uma moeda, dinheiro é um tipo de psicologia. Portanto, antes de aprender sobre investir, muda sua personalidade. O livro A Psicologia Financeira de Morgan Housel explora como as emoções e o comportamento humano influenciam as decisões financeiras. Portanto, o mais importante não é você aprender a investir ou a empreender. Mais do que inteligência ou conhecimento técnico, são as suas emoções e comportamentos que vão definir o tanto de dinheiro que se ganha. O livro destaca que o sucesso financeiro não está apenas em saber investir, mas em como você se comporta em relação ao dinheiro, suas atitudes frente aos riscos, à ganância e à busca por felicidade. Principais temas abordados: emoções e decisões financeiras. O livro mostra como as emoções como o medo, a ganância, o otimismo e a aversão à perda afetam nossas escolhas no empreendedorismo, nos nossos gastos e no mercado financeiro. Comportamento em vez de número. O autor argumenta que entender o comportamento humano em relação ao dinheiro é mais importante que focar apenas em planilhas e gráficos. A importância da perspectiva. Housel enfatiza a importância de ter uma visão de longo prazo, paciência e um contexto histórico para tomar decisões financeiras mais acertadas. Aversão à perda e otimismo. O livro discute a tendência de supervalorizar perdas em relação a ganhos, o que pode levar a decisões ruins, além do otimismo excessivo que pode levar a risco desnecessário. Ele também enfatiza o poder da paciência. Housel ressalta como a paciência e a capacidade de esperar pelos resultados ao longo prazo são fundamentais para o sucesso financeiro. Também aborda definindo o seu próprio jogo, que a pessoa deve definir a sua próprio caminho, o seu próprio método e o seu próprio jogo. O livro incentiva o leitor a definir seus próprios objetivos financeiros e a jogar de acordo com suas próprias regras, levando em conta sua personalidade e contexto de vida. Ele também define de maneira clara o que é riqueza. O autor explora a diferença entre riqueza e ostentação, mostrando que a verdadeira riqueza está na liberdade e no controle do tempo, e não na exibição de bens materiais. Em resumo, a psicologia financeira oferece insights valiosos sobre como nossas atitudes e comportamentos moldam nossas decisões financeiras e como podemos desenvolver uma mentalidade mais equilibrada e consciente em relação ao dinheiro, buscando o sucesso financeiro de forma mais inteligente e sustentável. O autor do best-seller A Psicologia Financeira afirma que o sucesso financeiro não depende de genialidade, mas de comportamento e mentalidade. Ele diz: eu poupo como um pessimista e invisto como otimista. Poupo com a ideia de que o mundo é frágil, perigoso e coisas ruins vão acontecer, mas invisto acreditando que, se eu conseguir suportar esses desafios, os retornos para quem permanece no jogo podem ser extraordinários. Housel, no livro Psicologia Financeira, destacou que muitas pessoas negligenciam a importância de poupar. Espantem-se, especialmente as pessoas com nível superior e com mais educação formal, por considerarem o tema simples demais e por serem pessoas muito teóricas, e o dinheiro é de ordem prática. Segundo o livro Psicologia Financeira, em um mundo cheio de incertezas como pandemias, guerras e crises inesperadas, a poupança se torna essencial. Sim, isto mesmo que você ouviu.
poupança e não aprender sobre LCI ou LCA. Se vivêssemos num mundo previsível, quase não haveria necessidade de poupar, mas vivemos num mundo em que os maiores riscos são aqueles que ninguém vê chegando, afirmou. Para ele, a chave está em mudar a forma como enxergamos a poupança. Eu não vejo, ele diz, a poupança como a diária recompensa. Eu vejo como comprar independência. Quando poupo, me sinto mais preparado, mais no controle e mais tranquilo. Isso me dá prazer agora. Também ele fala sobre longo prazo. Primeiro, sobreviva ao curto prazo. O autor também comentou que muitos investidores se dizem de longo prazo, mas não conseguem suportar a volatilidade no curto prazo. Você está investindo para os próximos 20 anos, mas esses 20 anos são compostos de vários anos difíceis. Em 2020, durante a pandemia, muita gente dizia ser de longo prazo, mas entrou em pânico quando o portfólio caiu 50%. A solução, segundo ele, está em aceitar que é preciso conviver com desconforto e focar na consistência, na paciência e numa mentalidade forte. Se você for apenas mediano por um longo tempo, você vai ser extraordinário ao longo tempo como empreendedor ou investidor. Mas toda a atenção está em como ser incrível agora, quando o foco deveria ser como ser razoável por muito tempo. Ele também fala sobre a paciência, o que ele aprendeu com a lição de Buffett, um dos maiores investidores do mundo. Outro ponto central de sua apresentação foi o risco de endividamento. Para Rose, a dívida reduz a sua capacidade de resiliência. Cada pedaço de dívida é estreito num de eventos que você pode suportar. Não, ele diz, não vejo dívida como boa ou ruim pelo juro que cobra, mas pelo risco que ela acrescenta à sua capacidade de continuar jogando. Ele ilustrou com a história de Rick Gannon, antigo sócio da Warren Buffett, que Charlie Munger, que perdeu tudo por operar alavancando. Buffett dizia, sabíamos que íamos ficar ricos, não estávamos com pressa. Rick era tão inteligente quanto eles, mas tinham pressa, e foi isso que o derrubou. Não se influencie pelo noticiário. Lembre-se que o dinheiro e riqueza não é inicialmente sobre investimentos ou empreendedorismo, é sobre mentalidade, é um tipo de psicologia. Rose também fez críticas à maneira como o noticiário influencia o comportamento financeiro. Se você quer chamar a atenção na mídia, não seja otimista, seja pessimista. O medo vende muito mais. E como o noticiário se tornou global, você sempre vai encontrar algo assustador acontecendo em algum lugar do mundo. Essa visão pessimista, segundo ele, descola o investidor ou empreendedor da realidade. A maior parte das boas notícias acontecem devagar e não viram manchetes. As más notícias são rápidas, dramáticas e ocupam todos os espaços. Você acha que o mundo vai acabar, até abrir a janela e perceber que lá fora está tudo bem. E uma das coisas mais intrigantes que tem no livro é: bilionário não é necessariamente feliz. É uma boa reflexão. Em entrevista recente, encerrando a sua fala, Rose refletiu sobre o custo pessoal de grandes fortunas. Os bilionários que conhecemos são geniais e mudaram o mundo, mas pouco deles, segundo Rose, são realmente felizes. Muitos abriram mão de vida pessoal, saúde e amizade. Citou nominalmente Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg e Henry Buffett como exemplo de pessoa extremamente bem-sucedida, mas que, segundo ele, pagaram um alto preço. Por isso, estou feliz que existam, mas não trocaria minha vida pela deles.